Dê o maior aplauso, o maior glória a Deus que você já deu na sua vida. Quem crê ter o azeite da sua lâmpada aumentado hoje? Pergunta para o irmão do lado: cadê o azeite? Você trouxe azeite? Pergunta para quem está do seu lado: você trouxe azeite? Pergunta para quem está do outro lado: como está a sua lâmpada? Como está a sua lâmpada? Aleluia. Amém, irmãos? Mateus capítulo 25, verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. O Espírito Santo, ele é extremamente gentil. Uma das mulheres mais usadas por Deus na área de cura, chamada Catarina Kuma. Dizem que quando ela entrava num ambiente, ela não permitia que ninguém falasse. E ela dizia: não ofenda o Espírito Santo. Não ofenda o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se move de acordo com a nossa sensibilidade. Conheço um pastor, a sensibilidade dele é diferente da minha. Muitas vezes já vi aquele homem pregando acompanhado de bateria. Ele, quando dava ênfase na sua palavra, a bateria batia junto com a palavra dele. Conheço um homem que também é um espelho para mim, que quando ele está ministrando a oração, ele não gosta nem que toque nada. É a sensibilidade dele. A minha, os irmãos já sabem, né? Eu fico mais sensível quando estou ministrando a palavra assim, a unção, quando eu vejo um silêncio e tem uma música. É a minha sensibilidade. E eu quero fluir nessa palavra hoje para abençoar você. Eu sonho com o dia de pegar o microfone e dizer: paz do Senhor, igreja, e o Espírito Santo. Uma noite, talvez, como uma noite dessa, fria, 10 virgens estavam esperando o noivo. Diga 10. E o Senhor Jesus diz nessa palavra que 5 delas eram prudentes, 5 eram nécias. Ambas se prepararam para o encontro com o noivo. Mas as 5 prudentes fizeram algo diferente. Elas levaram azeite de reserva. As lâmpadas eram alimentadas com azeite, um pavio. Quando estava acabando o azeite, tinha que colocar mais azeite para a lâmpada continuar acesa. As nécias não levaram azeite. Olharam assim: dá, é suficiente. São aquelas pessoas que olham para a experiência espiritual que ele tem. Tá bom, já estou salvo. Eu não preciso mais do Espírito Santo. Por que esse pastor está falando? Por que todo ano tem que ungir? Por que está sempre colocando? Irmãos, eu aprendi uma frase de um dos meus pastores que eu já tive. Ele diz: irmãos, nós somos como talhas rachadas. Enche e vaza. Enche e vaza. Precisamos estar sempre debaixo da torneira.
E não há coisa mais gostosa neste mundo do que a presença do Espírito Santo. Sabia que tem gente que nunca derramou uma lágrima por contrição, pela presença do Senhor? Não sabe o que é chorar na presença do Senhor? Não sabe. Eu particularmente penso o seguinte, irmão: se você ficar mais de um mês sem chorar na presença do Senhor, precisa tomar cuidado da sua vida, porque alguma coisa não está funcionando bem. Nós somos seres emocionais, e emoção, se emocionar na presença do Senhor faz parte da vida de um crente, viu? Aí eu não chorei, não choro, nem vou chorar. A hora que o Espírito Santo te pegar, a hora que o Espírito Santo te pegar, você vai ver, você não vai chorar, você vai berrar. Você vai berrar. A primeira vez que eu chorei na presença do Espírito Santo, eu não falei em línguas. 12 anos depois eu fiquei sabendo que aquela experiência que eu tive foi o meu batismo com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo. Muitos cultos, outros vieram. Um dia, em 1985, estava no culto, pastor Alberto Raleva, um judeu de Porto Alegre. Naquela altura, a Flaviane tinha 8 anos. O pastor olhou para Flaviane, aquela moreninha bonitinha no cantinho lá, magrinha, e disse assim: alguém põe a mão naquela menina, porque o Senhor está chamando ela para a obra missionária. Eu não sei quem pôs a mão nela, e o Espírito Santo pegou a Flaviane naquela noite e batizou ela com o Espírito Santo. Jesus batizou ela. Eu estava nos primeiros bancos com a minha esposa, e houve um derramar de azeite na minha vida, da presença do Espírito Santo na minha vida, irmãos, tão forte. Os irmãos da nossa igreja sabem isso, mas vários aqui não sabem. Essa minha mão direita, eu sentia como se ela fosse do tamanho da mão do pugilista com aquela luva. Eu olhava e via que a minha mão tinha o mesmo tamanho, mas eu sentia a minha mão muito grande. Eu não chorava naquela noite, eu literalmente urrava. A minha esposa, ela limpava, desculpe, a meleca que descia do meu nariz, da minha boca, dos meus olhos, porque adormeceu tudo aqui. Eu não conseguia mover a boca. Foi tão forte a experiência, irmão, tão forte naquela noite de domingo de 1985, que na segunda-feira eu não aguentei ir para o trabalho. Não aguentei. Eu não aguentei. Eu tinha fome e não tinha força para pegar o prato. Eu entendi com isso o que Daniel disse no seu livro, quando teve a sua experiência lá em Babilônia. Ele diz: eu fiquei enfermo vários dias. É de uma experiência dessa, meu irmão, que nós precisamos sempre de uma experiência que marque a nossa vida. Uma experiência que você possa dizer: eu fiquei enfermo vários dias, eu não aguentei ir trabalhar. Teve uma irmã, teve uma pessoa que por 3 dias não conseguia falar português. Você acha demais? O que aconteceu com a irmã? Eu recebi uma unção tão grande que eu fiquei 3 dias falando em língua. Não conseguia falar a nossa. E se alguém perguntasse se você precisasse falar alguma coisa? Queria falar com a minha mãe e eu ia falar. Abraçava a roupa assim, falava: o que é isso? Abraçava os lençóis da minha mãe, fiquei falando em língua dia e noite. Olharam, ficou doida. Eu fui pregar final do ano agora, acho que ano passado, sei lá,
lá em Porto Ferreira, na igreja do apóstolo José Carlos.